Alô, internautas de todo o Brasil! Estamos aqui diretamente do prédio da Secretaria de Cultura e hoje com a participação mais do que especial do nosso secretário de Cultura da cidade de Cocal, professor, historiador e poeta João Passos, está aqui para conversar um pouquinho com a gente, certo? Meu amigo João Passos, seja muito bem-vindo à nossa TV Estação. Queria agradecer ter aceito o nosso convite. E vamos bater um papo agora bem interessante para a galera que está curtindo o São Boteco. Que maravilha, sempre é uma grande alegria participar desses programas, em especial a TV Estação, porque leva o nome do nosso prédio, né? Estação que deu origem à nossa cidade de Cocal. Estou à disposição para esse bate-papo legal no Boteco, Estação Boteco. Então, João, para iniciarmos nossa entrevista, já como nome da nossa TV Estação, a qual colocamos por causa da própria estação, que é o símbolo da cidade, da nossa cidade, queria que você contasse um pouquinho da história de nossa cidade, como que deu o nome Cocal da estação. Oba, que bom. Eu acho que o nome foi bastante sugestivo. É um nome que realmente representa a nossa cidade. A estação, ela tem como alicerce a fundação da cidade de Cocal. Para isso, basta atentarmos para o próprio enredo histórico, como aconteceu, né? Cocal, ela tem sua origem a partir da construção de uma estrada de ferro, isso em 1923, e a extração do prédio. E a partir de 1923, a estação vai atrair inúmeros comboeiros, principalmente vindo da Serra da Ibiapaba, trazendo inúmeros produtos agrícolas, tipo cachaça, fumo, né? Frutas, verduras, e esses produtos eram colocados aqui na plataforma e era enviado para várias cidades. Esse fator comercial foi tão importante a partir de 1923 que em pouco menos de uma década vai surgir uma vila em torno da estação, vila esta formada em sua maioria por comerciantes oriundos das cidades circunvizinhas. Vendo o potencial desta vila, eles vão montar um abaixo-assinado solicitando ao governador que a vila passe a cidade. Isso vai acontecer em 1932 e em 1948 é instalado solenemente a cidade de Cocal, apelidada carinhosamente como Cocal da Estação. Sim, em 1948 a cidade é emancipada a pedido dos comerciantes. É tanto que é bom lembrarmos que esses comerciantes se transformaram, né, com a fundação da cidade, nos primeiros prefeitos. Nós temos Antônio Carvalho Vaz, que foi o primeiro prefeito nomeado pelo governador, isso ainda em 48. Em 1949, outro comerciante é eleito prefeito, primeiro prefeito eleito, que é João Justino de Brito. E aí segue vários prefeitos, né, oriundos do comércio local, como Domingo Alves Gomes, Antônio Moraes e Silva, José da Cunha Frota, que fazem o início da história do município de Cocal. Dentro do nosso município, já a gente falando em história, continuando na história, temos uma igreja, agora vamos lá para a igreja das Frecheiras, né? Temos uma igreja que é uma das mais velhas do Brasil, uma das mais antigas, podemos dizer assim, uma das mais antigas, a qual está passando por um processo de tombamento para se transformar em patrimônio cultural do município ou do estado? A igrejinha de Frecheira talvez seja a menina dos olhos de ouro de Cocal. Existe um projeto já aprovado pela Câmara que dá início ao processo de tombamento. Esse processo requer primeiro conhecimento da área, onde é feito todo um diagnóstico, isso já foi feito, e a partir desse momento o reconhecimento oficial do templo como a joia mais importante do município e uma das mais importantes do estado do Piauí, ou por que não dizer do Brasil. Por que essa importância? Porque a igrejinha de Frecheira, ela nos remete
há vários momentos épicos da história de Cocal. Talvez seja o mais enigmático, porque é a sua fundação, a sua origem. Nós não temos nenhum documento que comprove a construção da mesma. A igreja de Freixeira é um objeto de construção desconhecida, tanto por parte dos cartórios, como da própria Igreja Católica. O que nós temos são hipóteses que provavelmente esta igreja possa ter sido construída pelas missões jesuíticas, isso no início do século XVII. Quando nós temos conhecimento que em 1602 foi instalada aqui próximo, na Vila Viçosa, a menos de 60 quilômetros, a primeira missão São Francisco Xavier. O que era isso? Era uma missão de padres jesuítas com o objetivo de catequizar os índios daquela região, e esses padres adentravam pelo sertão de Rodelas, rumo ao Maranhão. Onde era o sertão de Rodelas? Onde hoje é o Piauí. Qual era o objetivo desses índios? Catequizar e conquistar novos territórios. Provavelmente, esta igreja, por ter um estilo jesuítico, possa ter sido construído pelas missões jesuíticas que se instalaram em Viçosa no ano de 1602. E a igreja nos releva, a acreditar, por uma das datas, que tem uma das torres, 1616, essa ligação do Ceará com o Maranhão. Inclusive, alguns vestígios, como imagens, como a imagem de Nossa Senhora do Rosário, que nos remete ao barroco maranhense, faz esse intercâmbio de ligação entre os dois estados. Ainda sobre a história de Cocal, eu queria que você nos contasse para os internautas, a guerra, uma luta que teve, uma briga, melhor dizendo, como se deu essa luta, esse impasse. Esse episódio, ele vai acontecer alguns séculos depois. É um conflito que envolve principalmente o povoado Freixeiras. A própria comunidade não tem conhecimento desse fato histórico, mas nós adquirimos documentos que colocam o município de Cocal como um dos principais pontos de culminância do movimento chamado Balaiada. Para que nós possamos entender um pouco esse histórico desse conflito, nós temos que buscar a própria história do país. Nós tivemos um período chamado período regencial, período este, que Dom Pedro I retorna a Portugal, deixando aqui o seu filho Dom Pedro II, com apenas 5 anos de idade. E por sua menoridade e não ter condição de assumir a corte, o Brasil passa a ser redigido, passa a ser dirigido, por uma junta, de representantes e principalmente de presidentes. Isso vai criar no Brasil vários movimentos de revolta. Um desses movimentos é o movimento Balaiada, que acontece no Maranhão. Freixeiras, onde hoje faz parte do município de Cocal, já era reconhecido como um lugar que dava suporte a centenas de homens, devido ao poder hídrico, havia muita água dentro de um sertão semiárido, e nós temos mapas, inclusive do local onde tem a igreja, várias estradas que se dirigiam para as outras cidades. Eram chamados 7 caminhos. Um dirigia-se a Viçosa, a Vila Viçosa, um outro para Granja, um outro para Chaval, um outro caminho para São João da Parnaíba, um outro para Piracuruca e outros 2 rumando para o Maranhão. Então, a partir dessa bifurcação dessas estradas, atraiu estes balaios que se instalaram em Freixeiras, inclusive com apoio de famílias poderosas que viviam lá, e dali iniciaram um processo de junção, de construção de um exército balaio, e passaram a atacar as cidades circunvizinhas. A primeira cidade a ser atacada foi Granja. Inclusive, mataram pessoas daquela cidade, chegaram a trazer outros prisioneiros para Freixeiras.
D. Pedro I, sabendo desse conflito e que em Frecheiras estava sendo produzido, inclusive pólvora e armamento, ele encaminha uma ordem para Sobral, onde lá se desloca uma tropa de mais de 1.000 homens para atacar Frecheiras. Ao mesmo tempo, a vila de Piracuruca e a vila de São João da Parnaíba também organiza seus grupos táticos para fechar o movimento de Frecheiras. Isso acontece em 1839 e vai ficar conhecido como a Guerra das Contendas. Por que Guerra das Contendas? Porque é aquele local que as tropas cearenses vão encontrar com grupos de balaios e vai haver trocas de tiro, inclusive com a morte de alguns. Após dispensarem desse primeiro ataque, se organizam novamente, montando o segundo campo, que hoje é visto até como uma comunidade de segundo campo, e ali, novo conflito, sendo novamente dispensados. E por último, o ataque é diretamente a Frecheiras, onde o grupo de balaio vai ser sufocado. Temos documento, inclusive, que muitos são mortos dentro dos atoleiros, dos riachos, e os principais líderes serão presos pela ousadia de conspirar, né, contra a coroa portuguesa. E aí tem o desfecho e o final do conflito da balaiada em terras que seria o futuro Piauí. Temos um triste episódio que ficou marcado, ficou gravado na memória de cada um cocalense, cada um dos cocalenses, que foi a tragédia dos algodões. Em meados de 2009, houve essa tragédia, a barragem dos algodões se rompeu, deixando assim várias pessoas sem casas, dezenas de mortos, né? Essa é uma das páginas mais tristes da história de Cocal. Esse fato acontece no dia 27 de maio de 2009, mas não podemos apenas colocar como uma data isolada. Existe todo um histórico da barragem Algodões, quando da sua fundação, isso ainda na década de 50. Infelizmente, foi uma obra que na época, por falta de estrutura, foi condenada, e somente quase 50 anos depois foi construída a barragem de Algodões. Só que a barragem de Algodões, ela sempre teve problemas de fissura, vazamento, e por irresponsabilidade da empresa da época, essas fissuras vão provocar o rompimento, né, o chamado estouro da parede, dizimando dezenas de vidas. E o pior, não só isso, mas destruindo centenas de casas e simplesmente eliminando o lado mais rico do município de Cocal. Hoje, essa data não diria comemorada, mas ela é vista como um feriado municipal, porque não foi só as 10 vidas, mas todo um conjunto e um trauma para a nossa sociedade. E faz parte, basicamente, da história do município de Cocal, o rompimento da barragem de Algodões. Já para finalizarmos a nossa entrevista de hoje, eu queria que você fizesse uma análise deste 1 mês e 18 dias, 19 dias, do seu secretariado, na pasta da cultura do nosso município, quais os projetos, inclusive sobre o cadastro que está tendo dos artistas da cidade. Queria que você fizesse essa avaliação e, em seguida, convidasse os artistas para que possa vir até aqui o prédio da cultura e fazer a sua inscrição. Excelente. Nós tivemos o prazer de ser convidado pelo atual prefeito, o Nonatinho, para assumir essa pasta, né? A pasta, a Secretaria de Cultura, tem esse objetivo de buscar os talentos da terra, né? Querendo aqui priorizar principalmente aqueles que não tiveram oportunidades, né? E como nós somos sabedores que existe uma gama muito grande de artistas, era preciso primeiro se montar um diagnóstico. Então eu sentei com a minha equipe, hoje eu tenho à minha disposição 9 pessoas. Essas pessoas se dividem, né, se distribuem durante todo o dia e noite, porque a gente começa a trabalhar às 7 horas da manhã e vamos até às 9 horas da noite. E nós não temos, inclusive, feriados, porque nos grandes dias de feriado a gente sempre
encontram um espaço para atender a clientela. Sábados e domingo é fechado, mas estamos à disposição de abrir o espaço sempre aos visitantes. Então, a secretaria que funciona quase que ininterruptamente a semana toda. E foi pensando nesse processo de desenvolvimento da cultura que iniciamos um cadastro desses artistas, seja ele músico, dançarino, artesão, poeta, fotógrafo ou que trabalhe na parte da culinária. A nossa primeira ideia é montar esse calendário para termos um diagnóstico da realidade nesse mês de fevereiro. E a partir de março estaremos organizando a primeira conferência local. Conferência essa que distribuiremos por setores e apresentaremos os projetos futuros que serão desenvolvidos em cada área da cultura. Esse é o nosso principal objetivo. E já aproveito até, através da TV Estação, lançar o convite. Aquele que gosta de cantar, que tem um dom, procura a estação. Nós estamos aqui, os 3 turnos, para fazer a sua inscrição, pegar o seu contato e a partir do mês de março, façamos uma parte de um grande projeto de futuro que estamos organizando através da Secretaria Municipal de Cultura de Cocal. Então aqui finalizamos mais uma entrevista. Mais uma vez queria agradecer ao senhor secretário por ter nos recebido no prédio da estação, no prédio da Secretaria de Cultura. Queria que você se fizesse, melhor dizendo, as suas considerações finais. Eu só tenho que agradecer a presença de vocês, hein? Sei também da importância do trabalho que vocês estão fazendo, porque abre um leque muito grande para o município de Cocal, e a Secretaria de Cultura se coloca à disposição da TV Estação, que entra nos lares